Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que nós vamos ler dos versículos 11 a 17. Lucas 7, de 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar? Senhor bondoso, nós te agradecemos o dia hoje que tu nos permites mais uma vez estar na tua casa, por essa semana que tu também nos dás a oportunidade de podermos nos reunirmos como povo teu e intercedermos por esse ano que se inicia e por nossas vidas, sabendo que tu tens a resposta certa sobre os nossos planos, sobre os nossos desejos e sobre as coisas que somos fracos. Tu és a nossa fortaleza. Abençoa-nos, Senhor. Então, durante tudo isso, conhecendo o nosso coração como tu conheces, abençoa-nos, Senhor, e supre as nossas necessidades. Supre também neste momento a nossa necessidade da tua palavra. Instrui a gente e nos molda conforme a tua vontade. Nos faz entender, através do teu Santo Espírito, o que a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Como nós vimos, né? Esse texto se trata da ressurreição de um filho de uma viúva. E aí a gente precisa entender, né, que ser viúva na época em que Cristo vivia é diferente da viuvez hoje, tá? Até 1 Timóteo capítulo 5 vai falar um pouco sobre isso e vai explicar bastante sobre eh, as viúvas verdadeiras, é assim que o texto de Timóteo vai se referir. Como que, não que existem viúvas falsas, né? Existem viúvas e viúvas. Ele chama as verdadeiras aquelas realmente que não têm amparo, não é? Por quê? Para a gente, na nossa cultura, basta não perder um cônjuge que se torna viúvo ou viúva. Porém, naquela época, se existia um filho, então existia um amparo, porque ali ele poderia trabalhar e trazer sustento para sua mãe. Lá Timóteo vai dizer bastante sobre isso, tá? E até ele vai condenar aqueles filhos que não cuidam dos seus pais. A respeito, está falando também da viuvez. Então, ele chama de viúva verdadeira aquela realmente que não tem, tanto perdeu o seu marido, como não tem seus filhos e não tem nenhum parente próximo que possa trazer algum amparo àquela família. E aí, essa é a situação dessa viúva. Naim é a cidade, como uma vila, um povoado ali pequeno, perto da Galileia. E Jesus vai se aproximando dessa cidade, é assim que o texto nos informa. E perceba, Jesus vem acompanhado de uma multidão, é assim que o texto nos diz. E ele vai chegando na entrada dessa cidade e também vem saindo da cidade uma multidão. São as multidões se encontrando. E isso também nos dá a entender ainda mais o que significa essa viuvez para essa mulher. Porque toda essa multidão que estava com ela sofria com ela, justamente por perceberem naquela situação dessa mulher a tristeza, o desamparo, a situação em que ela se encontrava depois da morte do seu filho, que, como o texto diz, lá no versículo 12, é o seu único filho. Então ela não tinha realmente mais ninguém. E o povo dali olha ela e se compadece dela
vem então nesse grande cortejo carregando o esquife. O que é um esquife? Né, que ele fala aqui no versículo esquife, no versículo 14. Seria o mais próximo do que hoje nós temos de um caixão, mas na verdade não era um caixão, era mais parecido com uma maca. O texto original vai até se referir a usar a palavra cama também, em outras traduções. Mas era realmente como se nós podemos imaginar como sendo um caixão, né? E as pessoas então seguindo esse caixão, ela ia à frente, a mãe desse menino, e Jesus encontra com ela. A gente vê então essa situação dessa mulher. É bom que a gente fique bem entendido isso, a situação dela. O contexto aqui é totalmente diferente do nosso. O povo da cidade, a multidão que a acompanhava, mostra isso, que a situação dela era uma situação muito difícil, e até o fato de Jesus ter se compadecido dela. Veja o que diz o versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. A palavra compadeceu no seu original, ela quer dizer literalmente, suas entranhas se moveram. É assim que o original descreve a situação de Jesus ter se compadecido, como se suas entranhas tivessem se movido. Ou seja, é como que Jesus apresentou um sentimento muito próprio nosso de quando a gente se depara com uma situação muito triste. Muito triste que a gente sente um embrulho na barriga, aquele aperto, mesmo não estando passando na mesma situação, mas você vê aquela cena e você sente isso. Jesus sentiu isso. E então Jesus vai até ela e faz o milagre. Né? Essa é a situação dessa mulher. Eu queria agora centrar um pouco em Jesus. Como eu disse, Jesus se compadece dela, ele sente a mesma dor que ela. E perceba, Jesus não conhece ela. Jesus não conhece ela, ela não estava com o povo que estava seguindo Jesus. Jesus simplesmente a vê. Né? Ele chega perto, ele toca no caixão, do que vou chamar caixão, mas vocês sabem que é um esquife, é diferente, mas contextualizando, ele toca no caixão e manda que aquele filho dela se levante. Tem muita coisa aqui envolvida, meus irmãos. Se a gente olhar para o texto anterior a esse, que é o texto, a narrativa que começa no versículo 1 e vai até o versículo 10, é a história do centurião que tem um servo que está doente e esse centurião, ele não se acha digno de estar na presença de Jesus. E aí ele manda que um outro servo vá falar com Jesus, sabendo que Jesus pode simplesmente com uma palavra curar o seu servo, não é? Então, esses dois pontos trazem, essas duas narrativas trazem um grande ensinamento para a gente, é uma grande luz sobre esse texto de hoje que a gente está falando, porque a gente já sabe que Jesus poderia ter curado o menino de longe, não é verdade? Jesus não precisava ter falado, parado o cortejo dela, falado com ela, tocado no caixão e dirigido as palavras a um morto. Não precisava de nada disso. Jesus poderia seguir o seu caminho e dizia: cure, né? Seja curado, reviva. Dito as mesmas palavras: jovem, eu te mando, levanta-te. E ele continuaria falando. Ele voltaria à vida. Jesus tem esse poder. Mas Jesus, por se compadecer, ele não faz assim. Ele chega perto. Ele fala diretamente com essa mulher, numa tentativa de consolar ela. Não chore. E ele toca no caixão, novamente. Jesus podia ter falado de longe. Jesus poderia não ter tocado no caixão. E para o judeu, isso também traz um grande significado, porque uma vez que ele toca no caixão, ele se torna impuro, porque tocou onde o morto estava. Então, Jesus, cerimonialmente, quando ele toca no caixão, ele se torna impuro. Aí você vai dizer: Jesus não era impuro. De fato, ele não era. A gente sabe o que vai acontecer. Ele vai transformar a morte em vida. Ele purifica aquilo que é impuro. Mas isso também nos mostra ainda mais a ousadia de Jesus em quebrar todos esses paradigmas dos judeus para mostrar que ele é a pureza e dele sai pureza. Ele purifica aquilo que até é considerado impuro. Assim como ele
é vida e transborda a vida. Ele faz a vida emanar dele para que o morto reviva. E nisso, então, nós vemos em Cristo todo esse se aproximar que ele gostaria de ser conhecido. Para Jesus não bastava curar de longe, ele queria chegar perto daquela situação. Por se compadecer, ele ama, e por amar, ele chega perto. E ele não se limita a fazer de longe, ele quer estar perto daqueles que se compadecem. Uma coisa interessante que a gente precisa ver ainda nesse texto é que nós vamos ver, voltando um pouco no texto que eu me referi, do centurião, a gente vê que no final da narrativa do centurião, Jesus diz: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Onde foi que a gente viu aqui a fé da mãe? Não existe celebração de fé alguma. A gente não vê no final desse relato nada como Jesus já disse outras vezes: a tua fé te salvou. Não foi um ato de fé externo. Não houve um clamor. Não houve uma petição. Não houve nada desse sentido. O que nós temos aqui é uma iniciativa própria do próprio Deus, do próprio Cristo, que se compadece e vai. E não tem nada a respeito de lá para cá que faça com que o milagre possa ter acontecido, ou Jesus não elogia a fé dessa mulher, ele simplesmente age. O que isso nos mostra? Bom, nos mostra muitas coisas, né? A gente aprende com isso, primeiramente, né? Que as obras de Jesus mostravam o Pai. Como é ainda hoje, tudo o que Jesus faz mostra o próprio Deus. Perceba que, por mais que ninguém tenha dito, tu és o Messias, aquele que deveria vir, tu és o Cristo que foi anunciado, as obras de Cristo mostram a Deus quando eles ficam possuídos de temor e glorificam a Deus. Eles dizem: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Em nenhum momento, depois de haver a cura, a gente vê o povo dizendo: tu és o Cristo. Como de fato algumas pessoas fizeram na pesca milagrosa, Pedro reconhece: sai de perto de mim, porque sou um homem impuro. Ele reconhece a Cristo. Aqui eles dizem: grande profeta se levantou entre nós. E eles estão certos. De fato, Cristo é o grande profeta, e um dos ministérios de Cristo é ser profeta. Moisés falou ao povo de Israel também a esse respeito, que se levantaria depois dele um que seria profeta à sua semelhança, aquele que era capaz de falar com Deus como ele mesmo falava, rosto a rosto. Né? Jesus é esse que, na verdade, vai se mostrar ainda muito maior que Moisés, uma vez que Moisés e Elias vão vir lá no Monte da Transfiguração para servir a Jesus. Não é? Mas, então, sim, Jesus é o grande profeta. Grande profeta se levantou entre eles. E além disso, eles dizem ainda: Deus visitou o seu povo. Eles estão certos também. Um dos títulos de Jesus era o Emanuel, o Deus conosco. Porém, em nenhum momento eles percebem que Deus ali estava. Consegue entender a diferença? Eles percebem que a obra de Cristo apresentava o próprio Deus, que foi Deus quem agiu, mas eles apenas celebram como que é um grande profeta e que Deus agiu dessa maneira. Mas eles não dizem que Cristo é o próprio Deus. Ainda assim, a obra foi concluída, a obra foi bem feita, porque eles, apesar do espanto, e de fato deve ser um grande espanto, um morto se levantar e começar a falar, não é? É para você morrer de medo. Mas não só isso, eles glorificaram a Deus e disseram que era um grande profeta e que aquilo foi uma obra do próprio Deus. E isso ficou conhecido porque eles espalharam essa notícia a respeito desse grande profeta e do grande agir de Deus naquela região. Então, sim,
As obras de Cristo mostram o Pai, o poder do próprio Deus. Isso é ainda hoje nas coisas que ele faz conosco e continua a fazer em nosso cotidiano, nas coisas que se apresentam lá fora e em sua palavra, no agir dele na nossa vida, no responder às nossas orações, no falar conosco quando nós lemos a sua palavra e ele nos nutre e nos dá consolo e nos fortifica. O Senhor continua a agir e mostrar o próprio Pai. Isso ainda nos ensina que as misericórdias do Senhor sobre nós devem nos levar a adorar a Ele. Porque, por mais que o texto não celebre a fé de alguém, o texto mostra muito claramente a misericórdia do Senhor. O compadecer-se de Jesus simplesmente por ver a miséria humana. Ele vê a morte, ele vê o desespero daquela mãe, o desespero de toda aquela cidade por aquela mãe, e ele se compadece, sem saber o nome dela, sem conhecer os parentes dela, sem chegar perto e fazer grandes perguntas. Ele simplesmente se compadece. Ele age. É misericórdia pura. É graça. Ele agindo e restaurando onde não tem nada a ver com ele, né? E totalmente não tinha nada a ver mesmo. A pessoa nem o procurou, nem gritou, nem clamou, nem orou, mas ele vai e age por pura misericórdia, por puro amor. E as misericórdias então do Senhor continuam a agir hoje também. E do mesmo jeito que foi ali, deve ser conosco também. As misericórdias do Senhor Jesus demonstradas àquela viúva trouxe grande regozijo àquela cidade que os levaram, não só ela, mas todos eles, a adorar a Deus e a anunciar as obras de Deus. Isso deve acontecer conosco também. E também nos mostra que Jesus não precisa de nenhum de nós. Ele não precisa da gente. Ele não precisa da sua fé. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus não precisa de você para servi-lo. Deus não precisa de sua existência para ele continuar existindo, de sua adoração para que ele seja digno de adoração. Ele não precisa de nossa fé para ser exaltado sobre todas as coisas e ser o Criador, ser o soberano. Ele não precisa de nosso reconhecimento. Ele continua sendo quem ele é, porque ele já era antes mesmo de nós sermos alguma coisa, quando ele nos fez. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de poder servi-lo, de poder crer nele, de poder reconhecer. E isso não é por conta dele, mas por conta de nós. Porque nós precisamos disso. Porque nós fomos criados à imagem dele para glorificar a ele. Se nós estamos afastados disso, nós estamos contra o nosso próprio significado de existência. Se nós não glorificarmos a Deus, quem perde somos nós. Se nós não reconhecermos a sua soberania, o seu poder, reconhecermos Cristo como o nosso Salvador, quem perde somos nós. Nós somos destinados a um mundo e a um castigo que nós não queremos e nós nem imaginamos de tamanha dor e tamanho sofrimento. Mas se simplesmente crermos nele e depositarmos a nossa confiança nele e servirmos a ele, ele nos premia. Basta nós fazermos o que nós nascemos para fazer: adorar ao Senhor, louvar a Ele, servir a Ele e ter fé também. Perceba que até a fé não parte de nós mesmos. A palavra vai nos dizer que a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus que nós temos que desenvolver. Então tudo parte dele. E essa fé serve não para ele, mas para nós também, uma vez que a palavra também vai nos instruir quanto à fé, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a única forma que você tem de agradar a esse Deus é por meio da fé que Ele mesmo deu a você. É tudo para Ele. Não foi você que amou a Ele, foi Ele que amou você primeiro. Foi Ele que lhe deu a fé. Foi Ele que deu a sua palavra. Foi Ele que deu seu próprio Filho para que morresse em nosso lugar e pudéssemos ser salvos dos pecados que nós cometemos. E isso, então, nos leva à adoração
e a nos colocarmos diante dele. Foi assim em nossa conversão. E é assim também em nossas lutas diárias, naquilo que nos incomoda, né? E que muitas vezes a gente não consegue discernir, não consegue entender o que é que está nos incomodando. O Senhor continua ainda hoje olhando para a gente e se apiedando de nós, agindo com sua misericórdia, vendo que você não é capaz de perceber aquilo que tanto lhe traz sofrimento, que muitas vezes você não consegue pensar porque foi uma coisa do passado ou é algo que lhe persegue, mas Cristo vê, ele se apieda ainda assim. Ele é aquele que olha para você e vê as coisas que continuam a amarrar a você e a sua existência e que você não consegue se livrar disso, mas ele continua vendo, continua se apiedando e agindo com misericórdia em lugares onde você não é capaz de reconhecer, onde estão as suas amarras que impedem de glorificar a ele. Ele que continua a olhar para você com misericórdia na sua situação que muitas vezes lhe traz doenças físicas e você acha que não tem nada a ver com aquilo que se passa espiritualmente. Muitas vezes doenças de fato que se revelam no seu corpo e você às vezes pensa que é normal, é natural, porque se eu estou vivo e tenho saúde, eu posso também adoecer, eu posso sofrer. Isso faz parte da vida, isso faz parte do cotidiano, essas coisas acontecem. Ou coisas que você continua carregando de tristezas e amarguras em seu coração, que muitas vezes alguém vai dizer, deixa isso para lá, mas você não consegue deixar para lá. Supere, e você sabe que não é fácil superar. Se livre disso, siga para frente, olhar para frente. E como é que se olha para frente? Cristo é aquele que entende você nos pontos onde ninguém mais consegue ver. Cristo consegue não só olhar isso, mas fazer algo que ninguém mais é capaz de fazer, que é trazer a cura, soltar as amarras, se apiedar de você de forma genuína e não simplesmente querer que você se livre, mas realmente até quem está de fora a gente tem que entender que não sabe como fazer, não sabe como ajudar e às vezes traz palavras de repetições que a gente não tem como fazer, mas Cristo tem como fazer. Ele continua a ver os nossos passos, os lugares por onde andamos. Ele continua a sentir a nossa dor dessa mesma maneira, ele continua ainda hoje. Ele continua tendo poder para curar. Não importa se a gente está na situação do menino que estava morto, não importa se nós estamos na situação daquela mãe, desesperados com o nosso futuro, ele continua a trazer solução e trazer motivos para que nós possamos adorá-lo e glorificá-lo e anunciar o seu nome. Ele fez isso na nossa conversão. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, à semelhança desse menino no seu estado físico, nós estávamos no nosso espiritual mortos. Ele nos trouxe vida e nos resgatou. Se apiedou primeiro e nos amou primeiro e nos trouxe e nos ressuscitou com ele. E ele continua a fazer isso na situação dessa mulher. Quando passamos por tristezas, passamos por tribulações, continuamos guardando em nós o sentimento de culpa, e ele vem nos trazer a libertação. Ele está disposto ainda hoje a sujar as suas mãos para trazer bênçãos a você. Ele fez isso também quando sua mão estava encharcada de sangue. O que estava acontecendo espiritualmente é que ele estava enfiando a mão num poço profundo e fétido da morte e puxando e resgatando você de lá e trazendo você para a vida. Ele quer que você viva em vida plena, em vida abundante, não mais uma vida que deixa você cabisbaixo, prostrado, saturado, cansado, se sentindo fraco. Ele lhe chamou para a liberdade, para a alegria plena, para viver a abundância com Ele, sentindo o amor e emanando o amor que parte dele, para você também viver e anunciar a esse amor. Ele vê a sua dor e quer te livrar. Então, não deixe de reconhecê-lo como seu Senhor.
apesar desse povo não ter visto antes e clamado antes, a nós já nos foi dado a entender e enxergar que ele é o Messias prometido. E todo o seu ministério aqui, a nós foi dado livre acesso para que possamos clamar a ele e falar com ele e colocar diante dele as coisas que nós não temos condições de decifrar, mas pedindo libertação. Então, reconheçamos quem é o Senhor Jesus em nós, clamemos a ele e glorifiquemos a ele quando tudo passar. Glorifiquemos a ele também enquanto passamos, porque quando nós oramos, nós reconhecemos que ele é o Senhor, que ele pode e que eu nada sou. Então, por mais que esse texto não aplauda a fé de ninguém, ele continua a fortalecer a nossa fé, sabendo que o Senhor olha antes e age antes mesmo de nós pedirmos, antes mesmo de nós clamarmos. A palavra desse texto é misericórdia. E nós sabemos que é essa misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor sempre se renovam, renovam-se a cada manhã. Confiemos, confiemos no Deus da misericórdia, no Deus amoroso que entregou seu Filho por nós e vivamos a glorificar esse Deus. Que o Senhor nos abençoe.